Hoje você vai aprender. Hoje nós iremos falar sobre duas sociedades, Parará Pururu, Coelhinho da Páscoa, Felipe Neto, secretas. Uma é a sociedade Vril e a outra é a sociedade Tully. Você já ouviu falar sobre esses nomes em Senhor dos Anéis? Aí você se pergunta, pô, peraí, cara, como é que alguém tem a mentalidade de imaginar Senhor dos Anéis? Como é que um homem consegue imaginar com tamanha riqueza em detalhes um período imaginatório onde simplesmente seria impossível se você não tivesse vivido ou se ninguém tivesse contado? Com os segredos aos quais apenas pequenas pessoas sabem. Por exemplo, os elfos, na verdade, eles são os Hiperbóreas, são seres altos, brancos, de traços finos, totalmente cultos, inteligentes, vivem muito tempo e se organizam em sociedade isolada da humanidade. Você tem um tipo de anão, né, que são operários, que vivem no subsolo da Terra, na extremidade da Terra, e que simplesmente criam, né, as maiores engenharias do mundo condizente com a nossa realidade. Aí você se pergunta, como é que alguém imagina uma coisa como essa? Como é que o cara teve a ideia? Pô, peraí, vamos pensar aqui. Não tem como. Você não consegue imaginar algo que você nunca viu, ninguém nunca te contou, ou você presenciou. Por exemplo, tenta imaginar uma cor que não existe. Não dá, é impossível. Qualquer cor que você imaginar, ela vai poder ser criada baseada nas cores primárias. Qualquer cor que você imaginar. Então você só consegue imaginar algo que você tem ou alguém te contou ou você viveu. Não dá para imaginar outra coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina só, tá? Imagina só a Gretchen, você conhece quem é a Gretchen, né? Com um bico de pato voando pelo céu, ok? E ela se transforma num caminhão e simplesmente depois que ela se transformar num caminhão, ela pousa no sol e vira o sol da Terra. Aí a Gretchen de bico de pato, caminhão, no sol da Terra. Você conseguiria imaginar isso aí? Agora você consegue imaginar, porque eu dei as informações, eu falei como aconteceu, você consegue imaginar. Então pensa um pouco, como é que o cara criou o Senhor dos Anéis se ele não tem essa experiência? Outra coisa, você lembra do... Tem um seriado chamado Games of Thrones. Até é muito bom, recomendo que assista. Cara, como é que alguém imaginou... Como é que alguém imaginou uma família que era domadora de dragões? Os Targaryen. Ah, percebeu por que o cara que criou, né, o George Martin, por que ele criou uma família dentro de Games of Thrones que é conhecida por domar dragões e ao mesmo tempo eles são imunes ao fogo. O cabelo queima, a barba queima, mas eles são imunes ao fogo. Por que alguém criaria uma família? Como é que o cara imaginou isso aí? Aí nós temos uma coisa. Existe uma coisa chamada Biblioteca de Alexandria que foi queimada. Pois bem, a história de Targaryen, do pouco que sobrou, era uma família que vivia aos berços de Roma e era domadora de dragões. Na verdade, dragão é um dinossauro, né? A verdade é essa. A gente tem a concepção que o dinossauro veio há bilhões de anos, mas não é. Então, essa família de Targaryen eram os domadores, né, desses dinossauros. E eles voavam pelo céu e, né, colocavam a prontidão, né, para o exército romano o uso desses dinossauros. Não é a primeira vez que se usa um dinossauro em guerra, tá, pessoal? Tem quadros que já demonstravam sobre isso, usando mamutes, usando outros animais. Então, o que acontece é o seguinte, os Targaryen é uma família tradicional que veio do berço de Roma. Essa família se chama Targaryen. Incrivelmente, o sobrenome dessa família, de qualquer um que viveu naquele, era Targaryen. E o emblema deles era o emblema vermelho do fogo. Então, você acha que George Martin ele imaginou? Ah, mas vamos imaginar. Ou você acha que ele pegou de algum outro lugar, de uma fonte desconhecida, hein? De uma fonte desconhecida. Pois é. Então, muito do que você conhece hoje em Senhor dos Anéis, em Games of Thrones, muita coisa veio de livros que não estão acessíveis ao público, mas que se encontram com os druidas, que se encontram com os dominadores do mundo, tá? E muitas vezes esses livros eles são utilizados para fabricar filmes, tá?
Por isso que você tem o Tocha Humana. O que é o Tocha Humana? Ou simplesmente o Homem de Ferro. Homem de Ferro, na verdade, é a história de Tubal-Caim. A história, meu irmão, é exatamente a história de Tubal-Caim. Não tem nem como negar esse fato. Você é um príncipe, você entra contra a sua vontade numa caverna, você é guiado por um ancião até o fundo da caverna. Você, do fundo da caverna, você emerge à sociedade com muita tecnologia e você é capaz de voar e alcançar os céus. Essa é a história de Tubal-Caim resumida, cara. É a história. Ou seja, é praticamente a história do Homem de Ferro. A história do Tocha Humana, você tem ali na América do Sul, na América Latina, você tem ali a Argentina. A Argentina tem um lugar chamado Fim del Mundo, né? Uma região onde você não pode acessar uma certa ilha, né? Quer dizer, você pode acessar, mas a ilha que eles mostram não é verdadeira. E nessa terra chamada Fim del Mundo, era conhecido pelos homens que voavam, né? Então o cara, ele estava num formato humano. Não sabemos como isso acontecia, mas nós sabemos que os Targaryen não pegavam fogo, meu irmão. Os caras não pegavam fogo quando eles eram imunes ao fogo. Então, no fim do mundo, tinha seres humanos que se transmutavam em alguma coisa de fogo, voavam aos céus e quando voltavam ao estado original. Não sabemos se isso era um traje ou se isso era os caras fazendo. Mas sabemos que os caras voavam aos céus, que eles foram conhecidos como os caras que voavam ao mundo. E aí eu digo para vocês, imagina só, como é que esses caras imaginam isso? É porque provavelmente eles tiveram acesso à informação. Então, como diria Jesus Cristo, não há nada novo debaixo desse sol, né? Então nós vamos falar hoje sobre duas sociedades, Parará-Pururu, Coelhinho da Páscoa, secretas, que basicamente fazem essa referência. Claro, né, essa página aqui ela ainda está no ar, mas é uma página que foi criada acho que em 2005, tá? São páginas antigas. Isso aqui e essa 2005 não, desculpa, tá? 2009, perdão. E basicamente o buscador não encontra essas páginas mais, tá? Porque ele vai falar aqui sobre as sociedades, né, do Bigodudo e eu vou falar um pouco sobre elas aqui. Mas alguns fatos curiosos antes de eu me aprofundar nesse assunto aqui. Antes de eu me aprofundar, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, tá? Eu já conheço essa história de cabo a rabo. Mas olha só, eu vou colocar a palavra aqui, ó. Olha só. Isso é interessantíssimo, ó. O explorador polar Olaf Jansen e outros disseram que a água no interior da Terra era doce. O que poderia explicar por que o gelo ártico e da Antártida é feito de água doce, não de água salgada. A gente parou para pensar nisso? Vamos tentar refletir uma coisa? Por que o gelo... Agora entra uma questão. Por que o gelo... Se o mar é salgado... Pensa comigo. Se o mar ele é salgado, é uma água com muito sal, porque tem que ser condutor elétrico, por que o gelo ele não tem sal? Se ele é a solidificação, mas é que a água tem um processo químico que quando ela se congela, ela basicamente tira o sal. Tá, pega um copo d'água, coloca água com sal, bote no congelador e depois você prova para mim, tá? Para ver se o sal foi embora. Não tem nada a ver, ela é congelada junto com o sal. Vai demorar mais, né? Mais ou menos para congelar, mas vai congelar junto com o sal. Por que o gelo ele é doce, né? Então essa e algumas coisas que são interessantes a serem faladas aqui. Mas o que eu queria trazer para vocês, e assim, para o vídeo não ficar maçante, é isso aqui, ó. Vou colocar aqui esse texto aqui, ó, olha só. Para mostrar que a história dos arianos hiperbóreos não foi totalmente inventada, olha só, os caras com argumento científico, né? Gostaria de citar dois exemplos. Quando os espanhóis, sob o comando de Pizarro, chegaram à América do Sul em 1532. Os nativos os chamavam de Ivicarochas, senhores brancos. De acordo com suas lendas, havia uma raça superior de brancos muito altos, que na verdade é praticamente com os elfos, tá? Que séculos antes desceram do céu em discos voadores
eles governaram por muito tempo em algumas das cidades. E quando desapareceram, prometeram voltar. Né? Então, assim, homens altos, né? Eu falo que são gigantes, brancos, vieram do céu com um disco voador e governaram aquele povo que os espanhóis estavam indo para colonizar. Olha para tu ver, meu irmão. Quando os espanhóis de pele clara chegaram, os nativos pensaram que eram os Ivicarochas voltando e, portanto, no início deram-lhes de bom grado seu ouro. Ocorrências semelhantes ocorreram quando os primeiros viajantes brancos chegaram ao Tibete e outra região do Himalaia. Eles foram examinados com espanto pelos tibetanos e perguntado por que eles vieram de baixo, ao pé das montanhas, e não por cima, como costumavam fazer. Ou seja, vieram através dos discos voadores. Tá vendo? Tá vendo como é que no mundo inteiro fala a mesma coisa, cara? Mesma coisa. Aí fala o seguinte, e tá aqui o livro, o capítulo 32, né? Um dos livros do que foi escrito por Bigodudo, né? Além do fato, né, desse ser aqui que apoia o Bigodudo e seu parceiro do cartel, né, do óleo, né, que você conhece essa família aqui muito bem, não preciso falar, acendeu as chamas contra os bigodudos, né? A Ford Motor Company, por exemplo, ajudou a construir um exército americano, enquanto ao mesmo tempo produzia na Alemanha veículos militares para os nazistas. Eu vou falar essa palavra aqui só uma vez. Então, olha só, a Ford trabalhando para os dois lados, né? Mas é porque eu falo, essas guerras são de mentira, pessoal. Elas são arquitetadas. Aí fala também que a Ford e a Opel eram subsidiárias, né? E as duas maiores produtoras de tanque na Alemanha para o Bigodudo. Seja qual for o resultado da guerra, essas empresas multimilionárias já haviam feito seus cortes. Muitas empresas seguiam esse princípio durante a Segunda Guerra Mundial. Meu irmão, a Segunda Guerra Mundial foi pequenininha. Ela foi pequenininha. Eles contam para você que ela abalou o mundo. Meu irmão, sabe essa guerra eu não posso falar a palavra aqui, né? Mas da Ucrânia, Pararapururu, Nia e da Rússia? Mesma coisa da segunda. Você acha que morria quantas pessoas por dia nessa guerra Meu irmão, morria 5, 6 pessoas por dia. Ela foi muito noticiada, muito. Sei o quê, mas uma coisa pequena, entendeu? Não era grande assim que vocês imaginam. Não era grande assim. Assim, era maior do que hoje, mas não era grande. Meu irmão, eu garanto pra você que o Iraque lá, Bagdá, esses lugares que foi invadido pelos Estados Unidos, né? Outra coisa também, aquela região que foi bombardeada pelos Estados Unidos, acho que foram 6 bombas por minuto, né? Tem um lugar, eu vou lembrar o nome aqui, que até hoje os caras encontram bomba no subsolo da Terra. A maior mortalidade do país é você pisar numa bomba quando você está caminhando, tá? Depois eu vou falar o nome disso aqui. Como é que era o nome dessa. Eu vou lembrar o nome aqui, tá? E olha só, porque não há nada sobre isso nos livros escolares ou nas enciclopédias, especialmente na Alemanha, onde a liberdade de imprensa era aparentemente honrada e a verdade era ensinada. Uma das razões é que a fundação, você sabe muito bem, né, gastou muito dinheiro naquela época. Isso aqui é muito mais do que vale hoje, tá? Naquela época, em 1956, para apresentar uma história oficial da Segunda Guerra Mundial que cobriu toda a história de banqueiros americanos construindo o seu regime, né? Meio como oculto e místico plano de fundo dos bigodudos, né? Um dos principais patrocinadores daquela época, né? Adivinha quem que era? Adivinha. Então, basicamente, foi uma ocultação de história, né? O Hitler, quando ele ocupou como Terceiro Reich, né? Ele buscou sabedoria, buscou conhecer, ele sabia que tinha alguma coisa errada na Terra. Então, muito foi se falado dessa palavra aqui, mas o principal é o seguinte: eles foram para a Antártida, né? No final, na verdade, a Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial. Desculpa se você é a favor dos americanos, mas os americanos são o mal do mundo, tá? Eles são os vilões, né? Eles parecem ser os caras do bem, mas não são. O que acontece é o seguinte: quem ganhou
a Segunda Guerra foi a Alemanha, tá? Para vocês terem ideia, 1 milhão de alemães desapareceram, sumiram. O ouro que eles tinham, né, que eles reuniram, desapareceu em vagões de trem, depois foram para submarinos. Foi-se visto pela inteligência russa e os americanos que eles pararam na Argentina para reabastecer os submarinos, e dali eles foram para a Antártida. Depois os Estados Unidos quis, né, perseguir eles, né, com o almirante Richard Burns. Eles tomaram um pau danado, né, perderam lá até porta-aviões. Em seis minutos de guerra, apenas 6 minutos, um porta-aviões foi pro ralo, foi partido no meio. A metade da frota dos aviões caiu, assim. 6 minutos. O negócio não durou. Brotou da água um monte de disco voador. Em 6 minutos abateram todo mundo, cara. A ponto que os caras tiveram que recuar. Aí depois veio um avião sozinho, que foi o Almirante Burns, altamente condecorado nos Estados Unidos, que foi sobrevoar a Antártida e foi interceptado por um disco voador. Já contei essa história aqui, tem mais de 1 hora. 1 hora e meia de história que eu já fiz no canal. Depois vocês procuram aí, tá? E aí o que acontece é o seguinte, né? O Bigodudo já sabia, né, da existência de outras civilizações. Eles reuniram recursos, tudo, e deram fora. E aí você fala, pô, a Alemanha perdeu a guerra. Perdeu a guerra como? Todo o dinheiro que foi confiscado, por exemplo, da Hugo Boss, que fabricava roupa para os nazistas. Meu irmão, todo o dinheiro foi devolvido. Passou 15 anos, eles fazem a coisa a longo prazo. Todo o dinheiro com correção monetária foram devolvidos. Outra coisa, eles usaram de mão de obra escrava para fazer carros, para fazer tecnologia. Porque assim, imagina você, uma fábrica, quanto que gasta uma fábrica hoje da Fiat para fazer um carro? Deve gastar aí, cada carro deve gastar em torno de, só de mão de obra, pelo menos 10 mil reais. Agora, se você tem mão de obra escrava, você vai pagar 500 reais, 500 reais, entendeu? Por carro, por carro. Então, graças a essa mão de obra escravatória, eles fizeram muita coisa. Ninguém foi restituído. Outra coisa, os principais donos dessas empresas, como Ford, Volkswagen, todos eles eram alemães e continuaram sendo alemães. O dinheiro foi restituído para eles. Os Estados Unidos teve um projeto chamado Paperclip, que levou mais de 2 mil alemães para os Estados Unidos, inclusive o Van Braun, né? Então, assim, onde é que esses caras perderam? Não perderam nada, meu irmão. Foram 15. Depois veio o tribunal, né? Para poder fazer. Eu esqueci o nome do tribunal, né? É bom nem falar a palavra aqui também, né? E esse tribunal, para condenar os nazistas, morreu só 15. Só 15 soldados. Aí tá de sacanagem, pô. E um cara lá que era coronel, não sei o quê, só para falar, mas morreu 15. 15, cara. 15. Imagina, se fala assim, não, eu abalei o mundo. Mas morreu 15. 15 julgados. Você tem que acordar com a realidade, entendeu? Porque aí você tem toda uma propaganda, Call of Duty, Battlefield, tudo jogo de computador e de videogame, falando que era guerra, que não sei o quê. Meu irmão, morre mais gente todos os dias no Brasil em homicídio do que o dia D, que foi o dia que morreu, acho que 2 mil soldados. Foi o dia D. Morre mais gente no Brasil, meu irmão. É mais seguro você viver na Segunda Guerra Mundial na Alemanha ou na Itália, nesses lugares, na França, do que você viver no Brasil, cara. Mas basicamente é isso. E aí tem essas historinhas. Aí tem o Discovery Channel, Semana dos Nazis. Aí tem um monte falando. Então, assim, existe uma propaganda muito grande para falar que essa guerra foi algo colossal. Ela foi pequenininha, ela foi desse tamanhozinho assim, meu irmão. Você quer ver uma coisa que foi colossal? Quer ver uma coisa colossal? A Revolução Chinesa matou bilhões de pessoas. Isso aí é colossal. Você pega a Revolução Russa, que tirou o império, os reis do poder, e deu início a um grande golpe militar, matou 200 milhões. Numa única geração. De cada 3 russos que existiam, um foi para Vala. E a longo prazo foi 2. Você está entendendo? Então, assim, só no ar. Então, assim, isso sim é colossal. Né? Essa guerra não foi de lá grande coisa, mas eles se atentaram. Eles se atentaram à busca pelo conhecimento, tá? Aí tem toda uma referência que eu já falei. Eu não posso falar isso aqui, mas existe uma magia mística. O que acontece? Tudo é energia.
O ventre da mulher é como se fosse um tabernáculo, tá? Eu não vou explicar muito aqui, mas a sociedade vril utilizava de mulheres, faziam rituais e muitas vezes SEXO para gerar uma energia, né? E isso com bruxos para invocar demônios. Esses demônios passavam para eles a informação de como construir discos voadores. E aí tinha muitas delas, tá? Que faziam essas referências. Claro, mulheres bonitas. Demônio não gosta de cracatua, né? Então era coisa. E aí vieram essa porcariada toda, entendeu? Aí fizeram os projetos, inclusive as naves, tudo por orientação. Meu irmão, a coisa foi obscura, obscura assim, até demais, tá? Então, você imagina mais ou menos como que eram as coisas no passado. Como que eram as coisas no passado. Discos voadores, né, os caras correndo atrás. Mas essa é a sociedade vril, sociedade Tully. Eu já falei sobre elas aqui. Eu estou tentando trazer um conceito mais básico, tá? Mas olha só, o que segue é uma descrição da sociedade Tully, né? A versão oficial, antes de entrar nos detalhes, né? E originalmente era uma sociedade que basicamente era sociedade de inteligência dos bigodudos, né? Aí depois que a coisa foi se ampliando. O que aconteceu foi o seguinte, só pra gente finalizar esse vídeo. O bigodudo, Hitler, ele convocou, né, pessoas para participar de uma sociedade secreta. E ele mandou pessoas pelo mundo inteiro, lá para o Egito, lá para o Tibete, lá para o Amazonas, onde tivesse alguma história de gigantes, onde tivesse alguma história de disco voador, de deuses, ele mandava alemães. Esses alemães foram para esses lugares em busca de informações, em busca de sabedoria, de encontrar. Quando ele chegou no Egito, ele descobriu que existiam deuses antigamente, né, que são anjos caídos, que governavam o mundo com muita tecnologia. Só que o Egito, hoje em dia, você não tem acesso à tecnologia no Egito. Você olha para aquilo lá e fala assim, meu, que tipo de instrumento aqui que eu posso usar? Nenhum. Já foi tudo tirado, confiscado, sumiu. Então o Egito é só uma lembrança. Aí quando ele foi para o Tibete, ele percebeu que os tibetanos, sabe, assim, no primeiro momento não, mas depois de um ano e meio, já fazendo amizade com os tibetanos, ele descobriu uma história chamada Shambhala, que até deu origem, eu acredito que até deu origem a Cabala. Eu não sei, eu não vou afirmar muita coisa aqui não. Mas nessa história não é Cabala não, Shambhala, são seres que vivem no subsolo da Terra e que dizem serem a raça abraâmica, né? E, inclusive com Deus Javé, que é aquele livro da Smoke God, né, fala sobre isso. E aí, cara, ele descobriu que tinha um subsolo da Terra, que tinha essa civilização, ainda estava na Terra e tinha grande tecnologia. Então, por Shambhala, ele já descobriu isso, né? Ele já descobriu. Outra coisa, ele descobriu que existiam acessos no subterrâneo do Brasil também, né? E aí eles começaram a fazer os seus investimentos para poderem viajar para esses lugares. Então, lá em Shambhala, eles tiveram conhecimento que existia, tentaram ir pelo subsolo de Shambhala, só que a cada 15 graus que você desce no subsolo, aumenta a temperatura 1 grau. E aí, lembra que eu falei, ela vai aumentando, depois chega um magma e depois esfria novamente. Então os caras não conseguiam ter acesso, era muito, muito precário, eles não conseguiram acessar pelo subsolo. E aí ficou aquela conclusão, como é que nós vamos acessar esses caras? Aí começaram a usar o que aprenderam lá em Israel, né? Com o livro de invocação de demônios de Salomão e outras coisas. Começou a falar assim, ó, vamos contactar esses caras de uma outra maneira. E aí utilizaram, né, de energia espiritual, que muitas pessoas acham que é ficção, né? Utilizaram e começaram a fazer esses rituais, né, sob a orientação de pessoas que já tinham esse conhecimento. Então ele contratou os maiores bruxos e magos do planeta inteiro para poder fazer para se contactar com esses caras. Aí, né, fiz aqueles rituais, sociedade viu exatamente isso. E aí viu por causa disso aqui mesmo, tá? E basicamente eles conseguiram contactar essas entidades, esses caras, e foi feito um acordo, né, para que eles fossem para a Antártida. Aí sim o Bigodudo mandou
alemães para a Antártida, fizeram uma base, fizeram uma infraestrutura, receberam ajuda e começaram a fazer. Provavelmente fizeram algum acordo com troca de ouro, alguma coisa desse gênero, para obter tecnologia, né? E o Bigodudo almejava a raça ariana, a raça perfeita. E na verdade nunca foi a raça dele, foi sempre esses seres que estavam presentes lá. E aí foi feita essa tecnologia, começou o desenvolvimento de discos voadores, só que já estava no final da guerra, né? E aí eles foram para a Antártida, levaram todas as suas riquezas, tudo que eles tinham para lá, deixaram só a borda do negócio para as pessoas. As maiores mentes do mundo eram dos alemães, os maiores cientistas do mundo, né? E o que aconteceu foi o seguinte, cara. Eles se estabilizaram na Antártida, quando os americanos tentaram atacar eles, duas naves, né, dois discos voadores dos bigodudos, basicamente emergiram do oceano e derrubaram lá o exército americano, inclusive o porta-aviões, né? Aí teve aquela interceptação do Almirante Burns, que foi lá e conversou com os caras, né? Principalmente com os hiperbóreos. E quando o Almirante Burns voltou, ele fala assim, a história oficial diz que esses caras são muito bons, esses caras são maravilhosos, e não sei o que, bababá, eles querem o bem do mundo. Só que a pauta que estava no Congresso era assim, como vamos bombardear com bombas nucleares a Antártida? Não tinha uma segunda opção. Não tinha assim, vamos dialogar. Não tinha. Eles queriam bombardear com bombas nucleares. Por quê? Porque os discos voadores eram muito mais poderosos do que eles podiam ter. E as bombas nucleares, se mandassem 1000 e uma caísse e devastasse com tudo, já era o suficiente para poder resolver esse problema. Então eles não tinha pauta, se nós vamos bombardear ou não. Era assim, nós vamos bombardear, mas como que nós vamos bombardear? Então essa que era a pauta. E aí foi em 1952 que aconteceu um evento chamado UFO Incident, onde a Casa Branca foi cercada de OVNIs, onde a casa dos generais, dos almirantes, de todo mundo que é importante foi cercada por OVNIs. E aí desceu um OVNI na Casa Branca, né? Saiu de lá uma pessoa, né? Eu acredito que foi até o comandante, o cara mais importante, e tiveram uma conversa durante algumas horas, não sei se foi 1 hora, algumas horas, e esse cara voltou para a nave voadora. Depois disso fizeram um acordo, né? Tratado das Antártidas, que ninguém pode ir para a Antártida, ninguém, todos os países, inclusive os Estados Unidos estavam em guerra com a Rússia, né? A famosa Guerra Fria, e os dois, os caras querendo se matar com bombas nucleares, os Estados Unidos e a Rússia, né? Aí de repente, ó, vamos dar 2x aqui, porque o senhor do mundo, que tá muito acima de nós, pediu pra gente fazer esse acordo. Aí os caras se reúnem, fazem um acordo da Antártida e voltam pra guerra. Meu irmão, imagina, né? Imagina o nível que é a coisa. E aí depois nunca mais se ouviu falar da Antártida, meu irmão. Aí a versão oficial, que eles foram com pinguins pra Antártida, mas ninguém leva 4.000 soldados, ninguém leva um porta-aviões, ninguém leva tanque de guerra pra poder combater pinguim, né, meu irmão? Não é os pinguins de Madagascar, né? Madagascar. Então essa é uma das histórias, cara. E aí a sociedade Tully foi a sociedade tecnológica do Bigodudo, e Avril foi essa energia espiritual, né? Inclusive a Helena Blavatsky, ela deu origem, né, em sua sabedoria pagã através da sociedade Avril, cara. Só pra vocês terem mais ou menos uma ideia. Então essa é uma das histórias, tá? Uma das histórias que se é falado, né? E aí tem esse símbolo aqui, ó, né? E é isso, se você tatuar isso aqui no seu corpo, bate até polícia na sua casa, né? Mas isso aqui não tem a ver com preconceito, não é nada disso, não. Isso aqui tem a ver com tecnologia, né? Mas eu que não tatuo nada disso aqui, meu irmão, nem uso nada disso aqui, mas isso aqui representa o Sol negro, tá? É porque o Bigodudo descobriu que o Sol ele é elétrico, que o Sol é um portal, e a energia que vem do Sol é a energia do Sol negro, né? E aí tudo se baseava nessa energia éter. E aí o cara começou a manjar tudo, cara. E aí esse é o símbolo dos caras lá. Espero que esse vídeo tenha elucidado a mente de vocês. Foi uma conversinha. Se eu for detalhar etapa por etapa, isso aqui dá uma série de 10 horas, cara. Se eu for etapa por etapa falar sobre essas sociedades aí, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Quem quiser conhecer meu trabalho já sabe, né? Links aí na descrição. Você vai ficar sabendo quando haverá novas vagas. Fique na paz.